Oi, eu sou Eric Peleias. Eu sou um dos autores da série Como Fazer Amigos e Enfrentar Fantasmas, junto com o Gustavo Borges. A gente apelidou essa série de CFA. São histórias que se passam na década de 90 sobre crianças que enfrentam fenômenos sobrenaturais como uma forma de lidar com os traumas e problemas da vida. Eu tô aqui em meu nome e em nome do Gustavo para te apresentar uma coisa muito especial. É a primeira vez que a gente vai adaptar uma das nossas histórias para um formato diferente. Todas as histórias da série Como Fazer Amigos foram publicadas de forma independente depois de financiamento coletivo na plataforma do Catarse. Então a gente ofereceu os livros para as pessoas, elas acreditaram na gente, elas nos apoiaram e isso permitiu que a gente continuasse contando essas histórias e elas se tornassem realidade. Em 2022, junto com a campanha de Como Fazer Amigos e Enfrentar Feiticeiros, a gente conseguiu fazer uma publicação diferente, uma revista que ia à parte da história principal. Se chama Neblina. Lá a gente colocou bastidores, extras e um conto original, que é isso que a gente adaptou para o formato de audiobook. Como a gente queria fazer direitinho essa adaptação e a gente conseguiu atingir algumas metas, a gente pôde trazer um profissional para trabalhar com a gente. Então a gente convidou o grande ator, comediante, pai, time CFA desde o início, Fernando Caruso. Foi ele que escreveu o prefácio do primeiro livro lá em 2019. Aliás, se você ainda não segue ele, segue @supercaruso nas redes sociais, entra no site dele, que é a Caverna do Caruso, e também escuta o podcast dele, Podcastinadores. Você não vai se arrepender. Se você quer saber mais sobre as histórias, você pode encontrar tanto a revista Neblina quanto o CFA 1, 2 e 3 lá no meu site www.peleias.com.br e também em algumas lojas especializadas em quadrinhos. Vamos para a história? Com vocês, Fernando Caruso. Relógios, um conto para a série Como Fazer Amigos. Meu nome é Léo e eu vou contar para você uma história que aconteceu na década de 90. Ao terminar, você vai se perguntar se é real ou invenção, mas eu não mentiria sobre assuntos tão sérios. Eu tinha 11 anos. Estava saindo da infância, mas ainda não era adolescente. Uma época esquisita, especialmente porque os meus amigos e eu tínhamos um clube para procurar fenômenos sobrenaturais. Aquele sábado de manhã fazia frio e eu estava sentado no chão em frente à televisão ainda de pijama. Já que estava sozinho em casa, podia ficar com a sala só para mim, inclusive com o videocassete. Tirei a fita verde da caixa e coloquei no aparelho. Eu estava no auge da minha fase Disney, empolgado para completar toda a coleção de VHS. A gente tinha visto o Rei Leão no cinema, mas a sensação de ver em casa era diferente. Como se fosse uma coisa minha. Tudo indicava que seria uma manhã perfeita. Eu me divertindo com o meu filme, enquanto comia biscoitos de chocolate recheados. Primeiro eu olhava a careta que vinha desenhada em relevo na parte de fora. Mordia a pontinha do biscoito com cuidado para não espatifar e o levantava. Assim, eu conseguia comer o recheio antes. Estava nessa atividade quando meu pai entrou pela porta da rua. "Você ainda não está pronto?" disse Samuel, meu pai. Certamente já contava comigo para toda uma programação. Só esqueceu de me contar como ele já tinha feito tantas vezes antes. "A gente vai para Neblina que horas?" Respondi sem tirar o olho da tela. Estava quase na hora do Hakuna Matata. Ele ficou em silêncio. O primeiro sinal ruim. Lentamente virei a cabeça até que os meus olhos percebessem que ele estava com a expressão de cão que quebrou a tigela, o que só podia significar que o plano dele era outro. "Pai, a gente não vai. Eu combinei com os meus amigos. Olivia, Arthur e Melissa, os membros do nosso clube. Eles estão me esperando." Meu pai fez um cafuné no meu cabelo e falou com um sorriso sem graça no rosto. "O vovô vem te buscar." Antes que eu pudesse perguntar qual deles, ele completou já apelando para o meu lado emocional. "Você vai ficar com o vovô Durval. Sua avó pediu para eu levar ela até a prima dela e não dá para deixar o pobre velhinho sozinho, né? Corre para se trocar!" Gritou meu pai, nervoso. Ele morria de medo do pai da minha mãe.
O interfone tocou, minha avó subiu até o nosso apartamento, onde me deu muitos beijos, e meu avô ficou na rua, esperando no carro. Dessa forma, ele não precisava encontrar com meu pai. Foi praticamente uma troca de reféns. O vovô era um homem magro e alto, ainda com bastante cabelo e um bigode estiloso. Usava sempre camisa de botão fechado até o punho, calça jeans e tênis. O carro dele era velho, ou já tinha sido velho um dia. Seria melhor chamar de ex-velho, de tão antigo que era. Um Fusca da cor vermelho granada. Ele me fez mostrar as mãos e abrir a boca para provar que eu não estava comendo nada que pudesse sujar os bancos. Apesar de ter um rádio lá, só dava para ouvir as reclamações do meu avô sobre tudo que fosse possível. Quanta gente feia por aqui. Olha o tamanho das orelhas daquele garoto. Parece uma borboleta. Você ainda não trabalha? Eu, na sua idade, tinha 2 empregos. Uma vez eu estava com tanta fome que eu desmaiei e quando acordei ainda estava trabalhando. Ele emendava uma atrás da outra, quase sem tomar fôlego. Se reclamar fosse esporte olímpico, ele teria grandes chances de medalha. Do nosso prédio até a casa dos meus avós eram cerca de 15 minutos de carro, só que íamos bem devagar e com aquelas reclamações todas pareciam uma eternidade. Discretamente tirei os fones de ouvido e o Walkman amarelo que trouxe na mochila. Apertei o botão escrito play e percebi que estava sem pilhas. Meu avô deve ter notado minha expressão porque ele simplesmente ficou em silêncio. E assim continuou, até chegarmos, deixando no ar o som repetitivo do motor. Não tem situação ruim que não possa piorar com um pouco de culpa. Era um sobrado com paredes amarelas. O portão fazia uma curva bem na altura do para-choque para o carro ficar ao mesmo tempo dentro e fora da garagem. O portão de Schrödinger. Enquanto meu avô destrancava a porta com a chave, eu fiquei tentando encontrar figurinhas entre os caquinhos vermelhos do piso. Vai entrar ou não? Disse meu avô, já se sentando em sua poltrona de couro diante de uma televisão grande e quadrada que eu nunca vi desligada e que estava sempre passando alguma série antiga, como Perdidos no Espaço, Terra de Gigantes ou Túnel do Tempo. Meu avô é o que hoje chamamos de acumulador. Minha avó gostava de tudo em ordem e limpo, mas aquela sala era exclusiva dele e por todos os lados havia pilhas de revista, livros de assuntos variados, caixas, peças e, principalmente, relógios. Dezenas de relógios. Que horas são? Disse eu, confuso, com os diferentes ponteiros parados. Não sei, essas porcarias não funcionam, respondeu sem olhar para mim. Cansei de acertar todos e é sempre a mesma coisa. Param de funcionar assim que entram em casa. Relógios misteriosamente parados? Estaríamos diante de um fenômeno sobrenatural? Comecei a pensar em todas as possíveis respostas, desde interferência do governo até um campo magnético na área, como no Triângulo das Bermudas. Precisava discutir com alguém. Fô, posso usar o telefone? Quero ligar para Olivia, lá de Neblina. Interurbano? É bem caro. Pode, mas fale rápido. Fui até o corredor, onde o telefone ficava sobre uma toalha de crochê. Depois de rodar o disco dos números várias vezes, falei com a mãe da minha amiga. Oi, Maia, sabe da Olivia ou do Arthur? Eu tenho um mistério para discutir com eles. Léo, você não vinha hoje? Eles foram para a inauguração da lanchonete. Parece que estão distribuindo salgadinhos para as crianças. Você está perdendo. Lembro que fiquei abalado. Como assim eu estava perdendo a chance de me empanturrar de coxinhas para ficar ali, entediado? Desliguei o telefone e marchei até a sala. Vou olhar suas coisas, tudo bem? Falei firme para o meu avô, que já estava dormindo. Comecei a abrir e verificar o conteúdo das muitas caixas de papelão em busca de alguma pista. Era uma tarefa demorada, mas não tinha nada melhor para fazer. Já estava ficando cansado quando uma coisa chamou a minha atenção. Um caderno com recortes de jornais e revistas. Nas primeiras páginas havia uma foto do meu avô com o texto Melhor ator por Sonhos de uma Noite de Verão. Logo comecei a rir. Imaginei o seu Durval no palco dançando com uma prancha de surf. Eu claramente não conhecia a peça de Shakespeare. Fui virando as páginas e descobrindo entre panfletos e cartazes de teatro dobrados fotos antigas de pessoas vestidas com roupas esquisitas. Meu avô estava na maioria das imagens, em algumas com maquiagens pesadíssimas.
que ridículo! Falei rindo, sem perceber que ele estava bem atrás de mim. Ah, encontrou meus recortes do tempo da companhia de teatro, disse, tirando o livro da minha mão e sentando-se na poltrona. Vamos ver. Ele pegou uma foto com 8 jovens e uma adulta, todos com roupas esquisitas. Nossa professora, Irina, era russa, disse, apontando para a mulher que estava bem no meio. Um dos exercícios que fazia com ela era ler um texto e interpretar na frente de toda a companhia. Enquanto eu lia, ela pedia a todos para falar, gritar, tossir, me empurrar e atirar bolinhas de papel em mim. Eu não podia perder a concentração. Quando acabava, ela me mandava repetir tudo, só que sem ler. Uau, eu jamais conseguiria ser ator, até por ser bastante tímido. Está no seu sangue, somos família de artistas, disse, batendo no próprio bíceps. Era bem verdade que eu sempre gostei de desenhar, mas atuar em público? Nem todo mundo da família, vovô, eu falei com um sorriso sem graça. Ele virou as páginas do livro até chegar mais perto do fim. Parou em um papel amarelado e me entregou com todo cuidado. Era uma página da seção de cultura do jornal local. Nele, uma foto em preto e branco de uma adolescente de aproximadamente 16 anos. O título dizia: Talento sem igual emociona a todos. A moça da imagem era linda, mesmo, daquelas que parecem que foram esboçadas, desenhadas e redesenhadas até chegarem na versão final. Eu sabia bem quem era ela. A mamãe era atriz? Eu estava realmente chocado. E uma baita atriz! Que talento! Disse meu avô, pegando o papel da minha mão e olhando-o com orgulho. Sua mãe poderia ter ido para Hollywood se não tivesse parado. E por que ela parou? Foi por minha causa? Não, foi bem antes de você nascer, suspirou enquanto guardava o livro na caixa. Ela mudou de planos quando encontrou um novo amor. Ah, então é por isso que o senhor não gosta do meu pai? Meu avô deu a risada mais gostosa do mundo. Foi outro tipo de amor. A sua mãe teve um namorado, um jovenzinho idealista. Tentei não parecer chocado por descobrir que a minha mãe teve outro relacionamento. Queriam mudar o mundo, dizia enquanto procurava uma caixa específica. Ela acabou o namoro quando conheceu o seu pai. A vontade de ajudar os outros continuou e ela foi estudar direito. Aqui está. Meu avô puxou uma caixa de sapatos que estava debaixo de revistas de ciência. Parecia uma montanha de tranqueiras, mas ele os tratava como tesouros, especialmente aquela caixa. Tome, disse entregando a caixa para mim. A caixa era rosa e estava amarrada com um laço de cetim branco. Posso abrir? Perguntei enquanto olhava para o laço. É seu. Por que não abre no quarto da sua mãe? Tá passando jornal, é hora do almoço? Sem relógio funcionando na casa, ele se guiava pela programação da televisão, como eu fazia. O quarto da minha mãe. Estava sem ela há anos e por isso tinha virado uma espécie de quarto de visitas. Ainda tinha ali alguns poucos livros dela, um guarda-roupas de madeira clara que ia até o teto e uma escrivaninha. Era onde minha avó ia para bordar e também onde eu dormia quando meus pais me deixavam com eles de um dia para o outro. Gosto de pensar que ainda tinha o cheiro dela. Afastei as almofadas que estavam na cama, tirei os sapatos e sentei com as pernas cruzadas e a caixa à minha frente. Ali, sobre o edredom, retirei o laço, a tampa e encontrei um pequeno gravador de mão com algumas fitas que tinham o tamanho de uma borracha escolar. Vi que ainda tinha pilhas e elas não estavam estragadas. Então, apertei o play. Senti o meu braço se arrepiar quando o som começou a sair do gravador. Era uma voz que eu não escutava fazia tempo, mas inconfundível. Era minha mãe. Das nulidades, expressão utilizada para nos referirmos aos defeitos de determinado ato jurídico, dizia a voz dela na fita. Eu não sabia que ela gravava a si mesma para estudar. César Lombroso fundamentou sua teoria do criminoso nato no achado da terceira fosseta média occipital. Fiquei encantado e passei muito tempo ouvindo aquelas gravações chatíssimas como se fossem músicas maravilhosas. Peguei lápis e papel e comecei a desenhar enquanto ouvia.
Era como dividir o quarto com ela enquanto ambos estudávamos. Ela falava sobre leis, direitos e obrigações e eu desenhava alienígenas e monstros enquanto comia cachorro-quente que meu avô fez. Desenhei pequenos gnomos, as criaturas que paravam os relógios daquela casa quando todos dormiam. Será que minha mãe e eu seríamos amigos se tivéssemos nos conhecido na escola? Gosto de pensar que sim. Eu não chorei enquanto me imaginei emprestando meu apontador para ela. Nem ao me lembrar de quando ela se sentava ao meu lado para me ajudar com as primeiras lições de casa. Não dava para saber as horas, mas devia ser tarde, o sol estava se pondo. Eu não estava preparado para o que veio a seguir. Aquela fita estava na metade. Ela estava no meio de uma frase quando o som ficou estranho. Ouvi ruídos, estalos e veio o silêncio. Demorei para perceber que não era um silêncio completo. Havia um som baixo no fundo. Aumentei o volume no máximo e prestei muita atenção. Era baixo, mas dava para ouvir bem lá no fundo. Alguém respirando. Alô? Eu disse, tentando me comunicar com a minha mãe ou com quem quer que estivesse respirando do outro lado. Foram quase 2 minutos olhando fixamente para o gravador, vendo a fita se mexer ali dentro e escutando o som de respiração. Tem alguém aí? Perguntei, começando a imaginar coisas. Você é a criatura que faz os relógios do vovô pararem? Por que faz isso? A minha pergunta foi interrompida por uma voz que saiu do gravador. Oi? Você consegue me ouvir? Respondi, com um pouco de medo. Alô? A pessoa da fita disse algo que eu não consegui entender. Pode repetir? Eu disse, já um pouco assustado. Encostei o ouvido no gravador. Chamando todos os carros! Chamando todos os carros! Emergência no centro da cidade! Cerquem o perímetro! Disse bem alto a voz aguda. Era um menino. Fui juntando os pontos e percebi que eu não estava tentando se comunicar comigo. Era apenas um menino brincando com o gravador. Fazia sons de sirenes, raios laser e fingia que era o comando de uma nave estelar. Não era uma criança qualquer. Sou eu! Falei com um sorriso bobo no rosto. Você sempre gostou de brincar dessas coisas, disse meu avô, que já devia estar me observando há alguns minutos. Ele sentou na beirada da cama e ficamos ali juntos, ouvindo o programa de rádio do pequeno Léo, rindo das bobeiras que eu havia falado anos antes. A fita durava uns 30 minutos no total, então já devia estar no final quando uma voz diferente surgiu. Léo, achei você. Pegou o gravador da mamãe? Minha mãe estava conversando comigo e aquilo estava registrado. Eu queria te fazer uma surpresa. Desculpa. Tudo bem, eu não estou brava. Só não mexe na bolsa da mamãe sem pedir. Dá aqui um abraço bem forte. Ai, como eu te amo. Sabe de uma coisa? Quando você for maior, a gente pode escutar essa fita juntinhos. Manda um beijo pro Léo e a mamãe do futuro. Beijo, Léo. Beijo, mamãe. A gravação acabou e foi nessa hora que eu finalmente chorei. Eu não queria ter feito isso na frente do meu avô, mas era mais forte que eu. Meu rosto todo parecia ter entrado em colapso e as lágrimas escorriam por todo o rosto. Coloquei as 2 mãos sobre o rosto, uma tentativa infantil de disfarçar, e desabei. O vovô me abraçou contra o peito dele em silêncio. Ficamos assim até que eu me acalmei. Sabe quando ela se foi, eu fiquei sem saber o que fazer, disse ele. Queria pensar que éramos todos personagens de uma peça que tinham chegado a uma parte triste da qual eu não queria mais participar. Mas não era minha hora de sair de cena. Foi a dela. E a participação dela foi brilhante, como sempre. Ela foi um espetáculo curto e inesquecível. Acha que ela está bem onde está? Eu disse enquanto secava as lágrimas que teimavam escorrer pelas minhas bochechas e entravam pela minha boca. A luz apagou de repente, eu dei um salto e ele me acalmou. É só uma queda de energia. Tem acontecido muito ultimamente, viu? É um sinal de que ela está ótima, olhando para nós.
Especialmente para você e seu pai. Ele e eu tivemos nossos estranhamentos, é verdade. Mas a sua mãe era muito feliz com ele. Ria o tempo todo quando estavam juntos. E sem ele, não teríamos você. É preciso seguir em frente e olhar para o futuro. O futuro? Mas o senhor vive guardando coisas antigas. Ele pensou bem, coçou o queixo, colocou a mão no meu ombro e fomos caminhando lentamente até a sala com cuidado para não tropeçar nem derrubar nada. Quer saber? O que acha de tirarmos um pouco dessas caixas velhas e levarmos para doação? Tá mesmo na hora de olharmos mais para frente do que para trás. Assim que ele concluiu a frase, a luz voltou. Algo mais aconteceu. Cada um dos inúmeros relógios que estavam na sala começou a tocar ao mesmo tempo. Sinos, apitos e até o som de um pássaro cuco tomaram conta do ambiente. Talvez tenha sido pelo pulso da energia retornando, uma grande coincidência ou simplesmente mágica. Você pode tirar as próprias conclusões. Nós dois começamos a rir e a pular como dois bobos. Meu avô mandava beijos pelo ar e se curvava como se tivesse acabado uma apresentação em um teatro lotado. Eu fazia minha famosa dança descoordenada, também conhecida como a dança da minhoca. Foi um momento feliz, que durou enquanto o barulho dos relógios foi diminuindo aos poucos até cessar. Estávamos ainda com sorrisos no rosto ao separarmos as caixas de revistas antigas e demais tranqueiras para irem embora. Algumas coisas teriam de ir para reciclagem, outras para o lixo. Meu avô parecia outra pessoa e só interrompeu o trabalho para atender o telefone na outra sala. Quem fala? Ei, Samuel, tudo bem? Sim, ele está ótimo. Ele falava com meu pai com um surpreendente bom humor. Eu vou chamar, só um instante. Aliás, antes que eu me esqueça, o que você acha de nós dois sairmos um dia desses? Comer um churrasco, botar a conversa em dia? Fechado. Espera aí. Meu avô passou o telefone para mim, sorrindo. Oi, pai, disse eu. Tá tudo bem com seu avô? Ele bateu a cabeça ou algo assim? Não, ele tá ótimo. Respondi fazendo um sinal de positivo pro meu avô e recebendo de volta uma piscada. Pareceu meio estranho. Enfim, a sua avó vai demorar. Estão fazendo os arranjos para a festa do fim de ano. Pediu para avisar que vai dormir na casa da irmã dela. Eu tô indo te buscar. Na verdade, eu queria dormir aqui hoje. Posso? O vovô me leva amanhã. Meu pai concordou. Desliguei o telefone e voltei para ajudar o meu avô, que assobiava enquanto mexia nas caixas. Uau! Obrigado, Fernando, por ter topado. Eu adorei o resultado. Espero que você também tenha gostado. Obrigado por escutar. Obrigado pela companhia. Obrigado por acreditar na gente e continuar acompanhando nossas histórias. É para você e é gente como você que nos permite continuar fazendo o que a gente gosta tanto. Se você gostou, se você quer saber mais das histórias, se você quiser adquirir alguma, você pode procurar no meu site www.peleias.com.br e também você pode seguir a gente nas redes sociais. Lembrando que o Caruso é @supercaruso, eu sou @ericpeleias em todas as redes e o Gustavo é @GustavoBorgesArt no Instagram e @GusBorgesArt no Twitter. Muito obrigado e me conta o que você achou. Quem sabe a gente não faz mais desses. Abração!